Olá! A ideia era gravar um vídeo e colocar no grupo das igrejas, né, que é da quarta igreja de Carapicuíba, presbiteriana de Carapicuíba, que é da igreja presbiteriana no Arpoador. Colocaria no grupo da quarta igreja na hora do culto, e ainda farei isso, mas uma série de problemas aí para carregar, para gravar. Achei melhor já fazer essa live e depois deduzo que dê para compartilhar com os irmãos da igreja e tudo mais. Bom, diante dessa pandemia, lá na igreja nós temos tido uma série de mensagens acerca do livro de Juízes, mas nós vamos temporariamente parar com essa série e iniciaremos uma nova série. Nós vamos começar hoje uma série intitulada Pestes, Causa, Propósito e Lições, tendo por base a narrativa das 10 pragas do livro de Êxodo. E eu gostaria de compartilhar hoje, neste instante, Êxodo, capítulo 6, Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 6, a partir do verso 28. O texto das Escrituras nos diz assim: No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor. Diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá, Faraó? E aí, entrando no capítulo 7, verso 1, ou a partir do verso 1, é dito: Então disse o Senhor a Moisés. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Há uma canção, uma música antiga, que não tem me saído da cabeça, que diz assim: o empregado não saiu para o seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, porque sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. E nas igrejas nem um sino a badalar, pois sabiam que os fiéis também não estavam lá. E os fiéis não sabiam, ou não saíram para rezar, pois sabiam que o padre
E o professor não saiu para lecionar, pois não sabia, ou sabia que não tinha mais nada para ensinar. Aí diz a música: o dia em que a terra parou, o dia em que a terra parou, o dia em que a terra parou. Não é nada profético. Raul Seixas, um satanista, grande precursor da sociedade alternativa no país. Mas a letra é interessante, né? Eu consigo ver alguns pontos de contatos com tudo aquilo que nós vivemos. E o texto que nós estamos expondo relata o período em que Israel estava cativo no Egito há mais de 400 anos. Várias gerações haviam desaprendido a servir a Deus verdadeiramente. Haviam desaprendido ou se esquecido das promessas do Senhor. Então, o Senhor propõe a libertação daquele povo. Comissiona Moisés para ir até Faraó e pedir que Faraó libertasse o povo. Aí Moisés diz: mas eu não sei falar. Aí Deus diz: olha, vai com Arão, ele vai ser sua boca. E o Senhor deu superpoderes para eles, né? De transformar bordão em serpente, mão sã em mão leprosa, e depois em mão sã novamente, em transformar água em sangue, justamente para mostrar para Faraó que eles não estavam de brincadeira e que eles eram enviados pelo Senhor. Mas a grande questão é que, diante desse contexto, a libertação de Israel lá do Egito era mais do que uma libertação física ou política. Era um retorno à casa do Pai. Era um retorno aos princípios escriturísticos, aos princípios do pacto, da aliança do Senhor com o seu povo. E aí, diante disso tudo, eu quero falar com vocês sobre o agir de Deus requer o nosso feedback. Sim, o agir de Deus requer o nosso feedback, o meu e o seu. É necessário que nós entendamos que Deus está no controle de toda e qualquer situação, mesmo diante do caos, e é importante que nós respondamos positivamente, assertivamente, corretamente o Senhor. Bom, a grande questão aqui é que há dois aspectos que eu gostaria de destacar aqui com vocês. O primeiro aspecto é a ação de Deus propriamente. A ação de Deus. Gente, tá dando para ver? Ok, obrigado. A ação de Deus. O ponto é que Deus está no controle de tudo. E há alguns aspectos nessa verdade da ação de Deus. Primeiramente, de que Deus tem um propósito. Os poderes concedidos a Moisés e Arão, eles tinham um propósito. Era necessário que Faraó entendesse que aqueles homens estavam sendo comissionados pelo Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Senhor Criador de todas as coisas. Era importante que Faraó entendesse que aquelas maravilhas que Moisés operaria diante dele não era para mero exibicionismo, ao contrário, era para que fosse evidenciado o juízo de Deus sobre o Egito. O juízo de Deus sobre o Egito, o seu poder, o poderio do Senhor e a sua graça diante do seu povo. Mas ainda nesse primeiro aspecto, onde nós falamos sobre a ação de Deus, é necessário que nós entendamos que acima do propósito da libertação do povo de Israel lá do Egito, havia o propósito de que o nome de Deus fosse glorificado. Sim, o Senhor pode nos libertar, nos curar, nos salvar, mas sobretudo é necessário que o nome dele seja glorificado em todas as coisas. E aí, nesse nosso primeiro aspecto, acerca da ação de Deus, nós ainda podemos observar que Deus, ele é poderoso. No texto, é dito que, lá no capítulo 6, no verso 19, é dito: disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. É o Deus fiel, o Deus pactual, a palavra traduzida aí por Senhor
ela é a palavra que nós conhecemos por Yahvé, o Deus pactual. Mas nesse contexto, o Senhor se apresenta como o autoexistente, o autossuficiente, aquele que existe desde toda a eternidade, está sentado desde toda a eternidade, e estará para todo sempre assentado no controle de todas as coisas. Porque é tão importante quanto entendermos que Deus é fiel, é compreendermos que o Senhor tem poder para executar a sua fidelidade, para exercer a sua fidelidade e a sua soberania. Sim, Deus está agindo. Você crê nisso? Deus está no controle. Sim. O Senhor se mostra soberano, poderoso. No capítulo 7, verso 3 diz: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. No verso 13, todavia o coração de Faraó se endureceu. E todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. A grande questão aqui é que o Senhor endureceu o coração de Faraó, mas com isso a expressão não está isentando o Faraó da sua responsabilidade, ao contrário. O texto está mostrando, na verdade, que mesmo diante do endurecimento do imperador, ele é soberano e ele está no controle de todas as coisas. Jamais nos esqueçamos que o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus fiel, é o Deus a quem nós servimos. Deus age, esse é o primeiro aspecto que eu quero destacar com você. A ação de Deus, Ele está no controle. Mas o segundo aspecto é exatamente qual é a nossa resposta. Qual é o nosso feedback? Qual deve ser a nossa atitude diante da ação de Deus? Qual a nossa resposta? O Senhor requer de mim e de você nada mais, nada menos do que obediência. Porque o Senhor mandou Abraão e Arão irem até Faraó, e o capítulo 7, verso 6 diz assim: assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Eles obedeceram. Eles não questionaram. E olha que eles eram velhinhos. O verso seguinte, o verso 7, nos informa que Moisés tinha 80 anos e Arão 83 anos. Bom, deixa eu fazer uma aplicação livre, sem fazer nenhum tipo de alegoria longe disso, mas os velhinhos estavam obedecendo, né? Obedeçam. Nós estamos diante de uma pandemia e houve toda uma discussão sobre a igreja vai ou não obedecer os governantes, mas o que nós tínhamos até sexta-feira era uma recomendação de que os cultos ou as igrejas não abrissem a partir do dia 23. Sim, muitos por prudência resolveram fechar os templos, mas essa não era uma decisão fácil, claro, mas a partir de sexta-feira houve uma liminar. Havendo uma liminar, é indiscutível. Enquanto os nossos governantes não estiverem contrariando princípios bíblicos, é necessário que obedeçamos. Romanos 13 nos diz que eles foram instituídos pelo Senhor. E é por isso que nós estamos aqui numa live, louvando a Deus como dá, sendo responsáveis, vigiando, cuidando um dos outros, tomando as devidas precauções. Mas o Senhor certamente tem propósitos com tudo isso que tem acontecido. E talvez seja esse o momento de revermos conceitos e obedecermos, lendo a Bíblia, orando, procurando, portanto, sermos mais semelhantes a Ele. É necessário que reconheçamos que Deus está no controle, com o seu poderio, com a sua soberania, com a sua fidelidade, exercendo graça e juízo, quem sabe. Mas é necessário que nós respondamos assertivamente, sendo obedientes a Deus, buscando o Senhor, buscando o Senhor. Diante disso tudo,
É necessário que nós nos lembremos que Moisés aqui, ele é um tipo de Cristo. Ele é um mediador da aliança. E é através de Cristo que nós obtemos cura, livramento, se Ele quiser. Mas deixa-me dizer uma verdade. O maior de todos os males não é a Covid-19. O maior de todos os males da humanidade é um coração rebelde e longe dos caminhos do Senhor. O pior de todos os males é o pecado. Esse é o maior problema da humanidade. E talvez esteja o Senhor chamando a nossa atenção para isso. Então, respondamos o Senhor assertivamente, corretamente, confiando nele, certos de que Ele está no controle da pandemia, entregando os nossos projetos, a nossa vida econômica, a nossa saúde, crentes de que o nosso maior problema é o pecado. Mas o Senhor está no controle, pela graça de Cristo Jesus. E é necessário submetermos, todavia, o nosso coração a este Deus, que é nosso Senhor, a este Deus, que é o nosso Salvador, a este Deus, a quem nós adoramos, e reconhecemos de que tudo que temos e somos é para Ele. A Ele toda honra e a Ele toda glória. Vamos orar? Ó Pai, abençoa o Teu povo ao redor do mundo. Ó Senhor, faça-se a Tua vontade, seja manifesto o Teu poder para o louvor da Tua glória, mas nós clamamos que o Senhor nos livre, nos ajude a entendermos os propósitos, as lições disso tudo. Que o Senhor abençoe aqueles que estão no batalhão de frente nos hospitais. Abençoe, ó Deus, os mais idosos, aqueles que estão, ó Deus, em grupo de risco. Mas sobre todas as coisas, ajuda-nos a valorizarmos aquilo que há tempos não valorizávamos. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecermos que dependemos de Ti e que sem o Senhor nada somos. E nós entregamos a nossa vida diante do Teu altar, ó Deus. Humildemente nós clamamos: tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia, ó Deus, da nossa nação, em nome do Teu Filho amado Jesus. Obrigado, porque servimos a este Deus maravilhoso que libertou Israel do Egito. E sabemos que o Senhor pode nos libertar e nos livrar de tudo. E agora, ó Deus, clamamos que as lições sejam aprendidas e que nós nos humilhemos diante do Teu altar mais uma vez. Mais uma vez nós pedimos, agradecidos, no nome excelso do Teu Filho amado Jesus. Amém. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o ensino, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós aqui presentes e sobre o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus nos ajude. Deus nos ajude. Amém.